Começa definindo pra gente o que é esse problema, o que é esse distúrbio. A ejaculação precoce a gente define como sendo um homem que acaba ejaculando aproximadamente em torno de 1 minuto, pode ser um pouco mais, um pouco menos, e que isso gere a ele um problema psicológico grave e associado também à incapacidade dele conseguir retardar um pouco essa ejaculação. Então, a gente sempre bota essas 3 definições aí juntas para definir o que é, finalmente, uma ejaculação precoce. Pode acontecer do homem ejacular antes até mesmo da penetração? Nos casos mais graves, sim. A gente tem homens que ejaculam antes de penetrar só com um estímulo. Às vezes, só com o visual ele pode ter ejaculação. E a frequência com que isso acontece também, de alguma forma, ajuda aí na definição do problema? É um problema muito frequente. Então, por ser muito frequente, às vezes os homens acham que é um pouco comum. Mas aí a gente olha a estatística, 1/4 aí da população masculina é acometida pela doença, né? Então, não é uma coisa incomum de se achar no nosso dia a dia. Eu sempre brinco, de cada 4 pessoas que você está vendo passar aqui na rua, 4 amigos, um deles tem ejaculação precoce. Então, é bem frequente de fato, né? Bastante. Mas quando eu falo da frequência, eu falo também, essa pessoa que sofre desse problema, ela vai, toda relação sexual, ela vai apresentar esse problema? Pode ser que uma pessoa, numa relação sexual ali, num mês aconteça, e aí isso também é ejaculação precoce? Não. Na verdade, o paciente que a gente classifica como tendo ejaculação precoce, geralmente ele tem toda a relação, ele tem esse tempo reduzido. A gente, claro, classifica em 2 formas diferentes, que é aquele paciente que sempre teve a ejaculação precoce e aquele paciente que desenvolve ao longo da sua vida esse problema. É óbvio que a gente tem que tirar situações em que o paciente vai ejacular rapidamente, uma nova parceira, uma situação de alta excitação, ele está muito ansioso. Então, isso não caracteriza a ejaculação precoce. Ele teve um momento em que a ejaculação dele foi um pouco alterada, mas isso aí é normal. Então, tem que ser frequente? Tem que ser frequente, geralmente é sempre. Falando de álcool, cigarro, Sim. como sendo fatores que pudessem levar à ejaculação precoce. Tem alguma relação? Cigarro, a gente não tem nenhum estudo que mostre, comprove isso daí. Álcool, o que a gente sabe é que o álcool acaba realmente retardando um pouquinho, mas assim, é muito pouco significativo o tempo ejaculatório. E vem um outro lado ruim, que o álcool faz uma depressão do sistema nervoso central. Então, ele pode ter uma disfunção sexual erétil, ou quem sabe, se beber muito, até acaba dormindo, né? Então, não é indicado. Eu acho que não é uma boa ideia. Por outros motivos. Acho que não é uma boa ideia. Pacientes que apresentam uma ejaculação precoce, 30% aproximadamente, tem disfunção erétil associada. Então, é importante você conseguir diferenciar se ele tem ou não disfunção erétil. É comum também o paciente que tem disfunção erétil ejacular rápido, ele acha que ele tem ejaculação precoce. Você conversa com ele, você entende que ele tem muito mais uma disfunção erétil que uma ejaculação precoce. Mas isso seria inconsciente? Ele acaba ejaculando antes porque ele sabe que não pode manter essa ereção? Inconscientemente, ele sabe que a ereção, o subconsciente dele não sabe que ele não vai conseguir manter aquela ereção por muito tempo, então quer chegar logo ao clímax para poder fechar a relação sexual masculina, que fecha dessa forma, com orgasmo. Começava a relação, já começava a ejacular, entendeu? Era um tempo de mais ou menos um minuto e meio. Não tinha tempo correto. Às vezes, não sei se era ansiedade demais, se era muita vontade, não sei explicar, mas acontecia e minha mulher reclamava, comigo problema de saúde, nunca fiquei doente. Entendeu? Realmente é uma coisa para mim inesperada. Nunca fiquei doente, eu nunca tive nenhum problema. É mais um mito masculino que o homem é como se fosse um super-homem, né? Ele nunca fica doente, ele nunca sofre patologia nenhuma. E isso é ruim, porque acaba não procurando ajuda. É verdade. No caso dele, ele deu a entender ali que o relacionamento sofreu um baque qualquer, houve uma separação, um rompimento até por conta dessa insatisfação sexual da esposa, né? São 2 perfis muito frequentes. Um é o homem que é casado ou tem um relacionamento estável e ele realmente só chega a você quando o relacionamento está no fim, por conta da ejaculação precoce. Já teve uma traição da esposa, etc. E o outro lado são os jovens, que chegam a você, ele já teve alguns relacionamentos amorosos prévios, mas nenhum deles vingou. Ele tem até uma tendência de se afastar de novos relacionamentos amorosos, se atém muito a trabalho, a estudo, e de repente ele acaba voltando porque ele descobriu um novo amor e não quer perder. Tem
alguma prática que possa ajudar? Uma posição sexual, algo que o homem possa fazer sozinho ou acompanhado? O que a gente tem de terapia comportamental foram descritos por Master e Johnson, que foram os precursores aí da medicina sexual, que é o squeeze technique, que é você tá lá, tá sentindo que está se aproximando da sua ejaculação, interrompe o coito, que é o start-stop, que é o para e começa e para, e aperta a glande. Então, é o coito interrompe, tira o pênis dentro da vagina, aperta a glande. Isso aí, teoricamente, dá um pouco mais de tempo para esse homem. Só que essa é uma terapêutica comportamental, mas que não funciona tão bem se você comparar com a medicação e com o resto. Então, assim, ele funciona um pouco, mas nada que se compare ao uso da medicação. Por isso que hoje em dia a gente acaba usando muito mais a medicação tópica ou oral, né? E uma posição sexual que de repente ele consiga esperar um pouquinho mais? Posição, não, talvez evitar uma posição que ele se excite mais para diminuir a ansiedade. Isso funciona melhor naquele homem que teve uma ejaculação precoce adquirida, que não nasceu com aquilo. Certo. Esse aí eu acho que talvez dê alguma vantagem para ele. Eu acho que o principal não é só a compreensão, é fazer com que este homem chegue até o tratamento. Não adianta ela ficar infeliz com a vida sexual que ela está levando por conta de um parceiro que ela ama, mas que aquilo ali não está legal para ela. Então, não é só ser compreensiva, é fazer com que ele tome coragem, vença o preconceito, vença a dificuldade de falar sobre o assunto e consiga chegar até o tratamento.